tema, né? Por que somos essência? Então nós acabamos de ler aqui o nosso texto base. Então tem a ver por que nós somos, por que nós vivemos, por que nós fazemos o que fazemos, né? Então esse é o tema. Enfim, e aí dentro desse tema, pergunte o que você quiser. Se for mais difícil, vai para o Pastor Vitor, ordem de idade, né? Quem tem mais velho. Som. Aqui aí agora tá bom. Obrigado, Vini. Então, levante sua mão e aí a Letícia vai levar o microfone até você. E o Vini já tá com o microfone lá, ele vai fazer com o microfone que tá, o Vini vai fazer. Faço a primeira pergunta sim. Já ouvi que a Igreja Essência é uma igreja diferente das demais. A gente vive isso também. Mas eu gostaria que os pastores trouxessem e falassem o que faz a Igreja Essência diferente. O que nela é diferente. Eu acho até que a gente precisa tomar bastante cuidado para responder uma pergunta como essa, porque parece que a igreja, se falarmos, né, a igreja é diferente, né, a igreja essência é diferente. Parece que não existem outras igrejas que estão fazendo coisas boas também. Então nós partimos daí. Existem muitas igrejas, graças a Deus, que estão também fazendo coisas boas e isso precisa ser visto por nós e reconhecido por nós. Então, a partir daí, eu acho que tem coisas nas quais, para mim, pastor Vitor, se destaca mais, que é o que foi falado, inclusive não só pela Fá, mas também pela Letícia. Eu cresci na igreja, então eu consigo considerar que isso é o mais importante justamente pela minha história dentro da igreja, que é essa questão de você ter pastores próximos. Obviamente, a gente como igreja hoje, considerando uma igreja pequena, a gente precisa se cuidar e cuidar muito para que isso continue, ainda que venha crescimento numérico. Mas se tem algo que se destaca para mim, pastores disponíveis. E quando a gente fala isso, não é disponíveis no culto no domingo. É disponíveis durante toda a semana. O pastor Dani tem o costume de dizer 24/7, né? Quando você precisa de falar com alguém, algum dos pastores, independente do horário que for, você pode ligar, independente do dia que for, você pode ligar, e os pastores vão te atender. Inclusive ele fala que se não atenderem, fala com ele. Então a gente tem essa responsabilidade, a gente ama hoje crescer assim como uma igreja que olha para as pessoas como pessoas únicas. Deus não criou lotes de pessoas, Deus criou pessoas únicas e nós queremos, naquilo que é o nosso chamado, também tratar pessoas como pessoas únicas. Para mim é isso. Mas tem outras coisas, mas para mim esse é o primordial. Da minha parte, um ponto que tem correlação com isso que o pastor Vitor disse, que é de que as pessoas são mais importantes que a instituição. E quando eu digo isso, não é a igreja de Cristo, sabe? A gente está aqui para cuidar das pessoas. A igreja existe por causa das pessoas. O sentido de nós nos reunirmos e de nós criarmos uma organização é para que ela sirva as pessoas, não para que ela tenha o seu nome exaltado, enfim, e né, o nosso nome da igreja, essência, ser um destaque, mas é para que as pessoas que fazem parte dela cresçam, amadureçam, se desenvolvam. E aí nisso tem uma característica que é muito peculiar também, que é a questão da liberdade, né? Então, esse ambiente que nós temos aqui, inclusive, qualquer um aqui pode levantar a mão e fazer pergunta e nós vamos responder. Por que isso? Porque nós entendemos, inclusive, que nós devemos nos desafiar a lidar com problemas difíceis, com questões difíceis, em aberto, inclusive, né? E esse é um grande desafio para nós, né? Porque muitas das vezes se confundem liberdade com falta de organização ou liberdade com libertinagem. Então, quando nós temos alguma organização, quando nós temos alguma orientação,
é para o cuidado das pessoas. Não porque a gente quer cercear a liberdade de cada um, mas que nós queremos cuidar das pessoas. Então, os princípios de algumas organizações, os princípios de alguns limites, é para o cuidado das pessoas. Não é para que nós formatemos a igreja da nossa forma, mas é para que, ao cuidar das pessoas, alguns limites precisam ser administrados e precisam ser colocados, porque senão vira também uma bagunça, uma anarquia, né? Liberdade não é anarquia, não é ausência de regras, mas é ser livre, inclusive, para se submeter, né? Ser livre para poder viver aquilo que o Senhor chamou para ser, e como o pastor Vitor disse, Deus chamou indivíduos. Então você é livre para ser quem você é aqui também. Não para criar uma máscara religiosa, para que as pessoas acham que você é tal pessoa, aquele super espiritual, uau, máximo, mas que você seja quem você é e nós possamos amar uns aos outros dessa forma. Então, para mim, quando eu cheguei aqui, eu lembro muito bem, assim. E aí a minha esposa falou, nossa, mas você está muito solto nisso e tal. Eu falei, eu estou podendo ser quem eu sou, e isso é maravilhoso, né? Então, não se coloque numa jaula religiosa aqui dentro, seja quem você é. A gente, sendo quem você é, nós vamos poder, inclusive, aconselhar, exortar e corrigir você, inclusive. Tá? Isso não significa falta de correção, mas podermos ser nós mesmos, com as nossas características, com as nossas capacidades, e que ninguém aqui tem que ser igual o pastor Dani, o pastor Vitor, o pastor Renato, o pastor Will. Cada um tem a sua peculiaridade e Deus chamou você para ser quem você é e não para ser igual a nenhum de nós. Amém? Oi. Próxima pergunta aí. Sou eu. Durante a leitura, a Fábio citou mais de uma vez evangelho puro, simples e profundo. Eu queria, na prática, que vocês pudessem explicar um pouquinho mais como nós temos caminhado nisso. Eu acho até, sempre achei essa expressão, essa igreja, um tanto perigosa. Assim como é também a expressão liberdade. Acho que sim, precisamos ser essa igreja com liberdade, mas eu acho que por vezes a gente precisa reunir a igreja como a gente está aqui e falar, pessoal, o que é liberdade para vocês? Porque às vezes o significado de liberdade é diferente para um monte de gente. Então quando a gente fala somente, aqui é uma igreja com liberdade, a gente pode ter vários problemas. Da mesma forma é a questão dessa expressão do evangelho simples e profundo. A simplicidade do evangelho eu considero, e sempre considerei quando a gente fala isso, que é o evangelho dos evangelhos, que é o evangelho da igreja primitiva. A gente sabe o quanto o apóstolo Paulo, em toda a sua jornada, luta para que o evangelho verdadeiro que ele pregou lá no começo é o que volte. Porque o coração do homem tem sempre a tendência de transformar ou deformar o evangelho. Tanto que ele fala, esse é o evangelho e qualquer outro evangelho não é evangelho, é anátema, é amaldiçoado, né? Justamente porque é muito fácil deformar o evangelho. Agora, então eu olho dessa forma, a simplicidade mesmo, acho que não tem que responder coisas das mais, sabe? Não, o evangelho é o evangelho simples, o evangelho que era pregado por Jesus, o evangelho dos evangelhos, sabe? Agora, na questão da profundidade, eu acho que é muito importante também tratar disso, porque a simplicidade do evangelho é que carrega o poder do evangelho. E esse poder do evangelho é que tem o poder de transformar as pessoas, não na sua superficialidade, mas no seu interior, no seu coração. Então, se a gente prega qualquer outro evangelho, pode até agradar alguns. Pode até agradar. Nós temos muitas igrejas dessa forma, onde as pessoas vivem o evangelho de forma superficial. Então, o evangelho que confronta, não gosto desse. Eu quero outro. Eu quero um evangelho customizado. Eu quero um evangelho que me faça bem, que eu volte para casa feliz e tal. E não, o evangelho é um evangelho que confronta, ele entra no coração, ele afronta, ele transforma de fato. Então,
a profundidade do evangelho, desse evangelho simples, para mim é exatamente isso. Ele chega no lugar, no ser humano, que qualquer outro evangelho não vai chegar. Então esse evangelho que nós falamos como Igreja Essência, que nós pregamos, que nós anunciamos e que nós repetidamente falamos, simples e profundo, é esse evangelho que tem a simplicidade daquilo que Jesus pregou, não precisa colocar nada mais, não precisa tirar nada mais, mas ao mesmo tempo é esse evangelho simples que tem o poder de transformar de fato o coração do homem, como era também no tempo de Jesus. Amém. E o evangelho era uma linguagem, né, já romana, inclusive, né? Inclusive que significava boas notícias. E boas notícias do quê? Boas notícias de um novo reino. Tá? Então, quando chegou a boas notícias, porque o imperador conquistou e agora é o reino. Então, quando a gente fala sobre boas notícias de um novo reino, agora de um reino de paz, de justiça, de alegria, um reino que vem para transformar as nossas vidas, se nós fazemos parte desse reino, não dá para viver da mesma forma. Não dá para continuar vivendo entregue ao pecado. Não dá para viver praticando injustiça, odiando as pessoas. Não dá para viver sem perdoar, Jesus vai dizer. Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então, é um evangelho que de fato, ele é simples. O difícil é só obedecer. O difícil não é entender. A grande dificuldade do evangelho é obedecer dia após dia. Por que não é obedecer aqui a hora que você estiver sentado na igreja, a hora que os irmãos falam, levanta a mão e canta e tal. Mas é obedecer nos momentos difíceis onde ninguém está vendo. Então o evangelho, se nós pertencemos a um reino de Cristo, agora nós devemos viver conforme as instruções desse reino. Tá? Então o evangelho de Cristo é um novo reino que chegou para mudar quem nós somos e como vivemos. E como viveremos também eternamente. Amém? Bom dia. Agora é minha vez de perguntar. Pastores, o pastor Renato mencionou sobre o crescimento, né? Na primeira pergunta que o Vini falou. Eu gostaria de entender como seria o crescimento da igreja e o que nós, membros, pessoas que frequentam, pode contribuir para isso. A Igreja Essência, ela está em plena expansão. Desde quando? Desde o primeiro dia que ela foi fundada. E como eu, Vitor, posso falar isso? Posso falar isso porque eu lembro quando eu cheguei aqui. Então a gente precisa compreender o que de fato é crescimento e entender o que nós como igreja entendemos como crescimento. Mais do que o crescimento numérico, que como a Fabi leu, crescimento pelo crescimento é o que muitas igrejas buscam. Nós buscamos um crescimento mais interno em relação às pessoas sendo trabalhadas do que necessariamente um crescimento externo ou um crescimento numérico. A nós cabe o desejo de ter um crescimento mais qualitativo do que um crescimento quantitativo. Não que nós falamos assim, não, nós somos uma igreja pequena e sempre continuaremos assim. Não, nós somos uma igreja que foi criada porque Deus criou através dos nossos pastores e apóstolos, mas também nós obedecemos ao que o Senhor tem falado e nós somos direcionados naquilo que o Senhor tem falado. Então, nós entendemos que o crescimento numérico é simplesmente o fruto do que nós estamos fazendo hoje aqui. Então não é necessário fazer marketing para um crescimento. Parece estranho falar isso, mas é isso que nós vivemos hoje como igreja mundo afora. Então marketing para um crescimento da igreja, numérico. Então o que nós... eu estava falando sobre isso, ou pensando sobre isso durante essa semana. E eu lembrei da história do pastor Dani, aí lembrei da minha história de igreja, Renatinho já falou também algumas coisas assim, até o pastor Gilberto também já falou algumas coisas, então até o pastor Will também já falou. Nós temos 5 pastores, mais a pastora também, de histórias dentro da igreja, nas quais são histórias ruins, que a igreja fez, que
que não era necessário fazer, o que não precisaria, o que não podia fazer como igreja. E a gente vê que crescimento de igreja sem um crescimento de liderança, de fundamentos, não é crescimento. Ela está fadada ao insucesso. Então nós, como Igreja Essência, nós entendemos isso, as nossas conversas pastorais são muito voltadas para isso. Nós não estamos preocupando em crescimento numérico. Nós sim desejamos isso, porque quanto mais pessoas sendo alcançadas, nós sabemos que estamos obedecendo ao ID do Senhor. Então é um papel da igreja também, mas se nós temos como pastores uma ideia de crescimento, é primeiro esse crescimento onde é criado fundamento nas pessoas. Então eu olho para mim mesmo, eu olho para o pastor Renato, eu olho para muitas pessoas aqui dentro e vejo o quanto essas pessoas têm se desenvolvido, têm crescido. Então eu olho e falo o quanto a igreja tem crescido. E a questão de crescimento depois numérico é apenas resultado disso, é apenas fruto disso. Tudo o que cresce de forma muito rápida tende a não ser algo natural ou tende a não ser um dos processos de Deus, né? Se você pegar uma bexiga, você vai encher ela e a bexiga vai encher, vai crescer, mas ela facilmente vai ser estourada. Então o crescimento numérico pelo crescimento numérico é isso. Você vai ter um monte de gente que não está sendo instruídas, corrigidas, orientadas, cuidadas. Então por sermos uma igreja pastoral, é um desafio cuidar de pessoas, né? Então não dá para você, não é igual gado, né? Que você junta, reúne ali 100 gados e vai conduzindo e eles vão indo. Não é isso, né? É por meio da transformação da mente, né? Então isso requer cuidado, discipulado, caminhar junto, né? Então o crescimento ele é natural de um corpo saudável. Então nós vamos crescer inclusive em espaço físico, né? Nós vemos aqui, nós vamos crescer em espaço físico inclusive, tá? E cada um de nós somos responsáveis por isso, inclusive no nosso serviço e na nossa contribuição, porque ao crescer aumenta as despesas, e se nós retermos e não formos generosos e contribuirmos, não tem inclusive como crescer. Então todos nós somos parte desse crescimento, inclusive o crescimento individual. O quanto mais você buscar a Deus, mais ler a palavra, buscar intimidade, relacionamento com Deus, mais nós seremos maiores, porque você inclusive estará preparado para poder aconselhar, para poder pregar, para poder compartilhar o evangelho com as pessoas ao seu redor e as pessoas se apaixonar por esse Cristo. Amém? Voltando de novo sobre o assunto da liberdade, eu queria aprofundar um pouquinho mais aquilo que o pastor Renato falou, né, em relação à liberdade que a gente tem aqui na igreja. Eu gostaria de saber se que liberdade as pessoas têm de repente para num culto trazer uma palavra profética para os outros, ou impor as mãos, ou orar pelas pessoas, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco melhor essa questão da liberdade, da libertinagem, dos limites, enfim, né? Onde fica aí essa liberdade em relação a essa entrega de palavras proféticas, por exemplo? Tá bom, obrigado, Lisa, pela pergunta. Assim como eu falei, cada um dos nossos pastores aqui tem essa experiência de vir de igrejas e, individualmente falando, eu já vi situações de profecias, de entregas de profecias. O contexto era que a pessoa falou para uma outra pessoa: você vai casar com fulano. E o fato é que passaram-se os anos, o fulano casou com a outra fulana, e a fulana, esperando nessa promessa, se manteve fiel, esperando talvez até o divórcio do... talvez até o divórcio do... É pra chorar, não é pra rir não. É engraçado, mas é complexo demais, assim. Então, essas experiências, não só essa, mas os pastores têm também as suas experiências,
nos faz com que, como pastores e nas nossas responsabilidades como pastores, a gente crie um ambiente de cuidado. E quando a gente tem esse ambiente de cuidado, a gente precisa também proteger as pessoas que envolvem esse lugar. Então, por outro lado, eu vejo quando o Senhor chama pessoas como profeta, por exemplo. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo profetas totalmente submissos, totalmente entregues. Então, para quem é profeta, seja de ofício ou tenha dom, eu acredito que não é difícil esse profeta receber algo da parte de Deus e procurar os pastores, por exemplo, falar: pastor, eu tive isso aqui, o Senhor me entregou isso aqui, o que você acha sobre? E aí o pastor da igreja, o pastor que conhece todo mundo, o pastor que acompanha a todos, esse pastor vai saber, não se a sua palavra é de Deus ou não, também, mas na questão de, ok, para essa pessoa, não entrega, sabe, dá um tempo. Eu percebi também já o quanto o Senhor fala coisas para nós que nem sempre é para entregar. Muitas vezes o Senhor fala para nós orarmos, intercedermos sobre aquilo. Então esse entendimento, o profeta também precisa ter, sabe? Então eu recebi algo de Deus sobre alguém. Ok, Senhor, isso aqui é sobre o quê? É para entregar? É para reter? É para orar sobre? É para interceder sobre? Então essa sabedoria o profeta precisa também ter, e não somente saindo entregando profecias. Então, para nós é cuidado. Inclusive cuidado com o próprio profeta. Porque se ele entrega algo no qual não acontece, ou ele entregou, porque assim, profeta, as profecias entregues pelo Senhor, elas podem sim ser entregues da maneira que foram passadas. Mas na maioria das vezes, nós, como seres humanos que somos, nós por vezes também colocamos juntos a essas profecias aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, e isso é um problema. Então eu vejo, Lisa, que nós temos um cuidado. Éden tinha toda a liberdade, Jesus cria o mundo, mas ele cria ali o jardim do Éden e fala: ó, Adão e Eva, fiquem aqui. O que o Senhor estava fazendo ali? Limitando eles? Não, cuidando deles. Então a gente entende isso, da mesma forma a gente busca fazer. Fala, meu pastor. Sim. É isso, esse é o caminho. Recebi algo de Deus, tem os pastores da casa, procura os pastores, fala com os pastores, e os pastores te darão um entendimento, um direcionamento do que de fato é para ser feito. É assim que nós nos movemos como igreja. Outra questão também é um tanto complicada. A gente entende que a imposição de mãos, há uma unção transmitida na imposição de mãos. Então nós não podemos, já tivemos casos, inclusive aqui, de pessoas que vêm de fora, por exemplo, e saem orando e profetizando aqui, e coloca a mão sobre a cabeça de outras pessoas e tudo mais. É necessário que tenhamos cuidado sobre isso. Nós compreendemos como igreja que a cabeça é a entrada do corpo, é onde ali nós colocamos autoridade, entregamos ali, colocamos sobre a pessoa nossa autoridade, a autoridade daquilo que nós estamos entregando. Então, também sobre isso, nós precisamos que pessoas que venham aqui, que nos visitem, ou que esteja aqui, entrando aqui para a família, conhecendo a família, entender que isso aqui não é possível, nós não ensinamos dessa forma, mas em algum momento, certamente, os pastores oram por essa igreja, oram de forma individual, repito aqui, não ora de uma forma de lote,
mas de forma individual, conhecemos cada pessoa, conhecemos cada coração, e nós sabemos também daquilo que o Senhor tem chamado cada um de vocês. Nós, quando eu cheguei aqui, eu não imaginava estar aqui um dia, por exemplo, e o Senhor foi trabalhando e hoje estou aqui. Mas, acho que o que pode nos dizer, o que vai nos levar àquilo que o Senhor tem para nós como chamado, é submissão. Submissão. Passa ali o microfone para o Alexandre. Tá bom. Posso responder. Na verdade, o culto da presença iniciou no final de 2023, né? Então nós tínhamos só o nosso culto de domingo, e aí então o pastor Dani veio aí com desafio. Começamos a fazer meio que um culto nas férias ali, né? Um período, e aí nós começamos no final do ano de 2023, e aí perseverou, e não teve como mais parar o culto de terça-feira. É um culto onde nós temos uma liturgia diferente de como é no domingo. É um tempo, uma palavra às vezes mais curta, mais direcionada, um tempo mais voltado para oração, para buscar ao Senhor, para juntos aqui orarmos uns pelos outros, e muitas vezes tem aí orações específicas também. Então, respondendo a sua pergunta, ele é o culto mais novo, né? Tem aí 1 ano e meio, um pouquinho mais do que isso. Pode falar, pastora. Olá, bom dia. Dá para ouvir? Glória a Deus. Que bom nós sempre sermos instruídos na visão da igreja, na interpretação. É um momento em que a gente se discipula realmente, é algo que vem ao nosso coração, né? Ter igreja não é fácil. A gente se coloca num exercício de empatia no lugar dos ministros, dos líderes. É muito difícil, porque tem que conciliar sempre essa liberdade que falamos hoje aqui, que tem que ser limitada, e sempre a exortação em amor, né? Eu tenho lá uma faminha de fariseu de vez em quando, de julgador, etc. Mas tem uns versículos na palavra, tem uns textos que me arrepiam, pastor Renato, me arrepiam, porque eu não alcanço. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3, né? 1 Timóteo capítulo 3, ele fala como os bispos e como os diáconos, e aí ele está falando não só para apóstolo, para cardeal, para bispo, para tudo, está falando para o ministro em geral, para o líder de ministério, para o líder de qualquer ministério dentro da igreja, seja quem... Eu vou perguntar, prometo, tá? Por enquanto não é pergunta, é uma observação, e aí eu queria perguntar a opinião de vocês, né? Porque isso me incomoda, eu tenho essa dúvida, eu acho que todos nós temos o direito a perguntar, né? É para isso que a gente está aqui hoje, imagino, né?
E aí ele diz assim: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Né? E ele vai dissertando sobre as características. Ele fala: sóbrio, ordeiro, versículo 2, hospitaleiro, apto a ensinar. E aí vem me confrontando cada vez mais. Item 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. Aí no item 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja? Aí ele vai afunilando. Não neófito, ou seja, que não seja alguém que não conheça a palavra, que não maneje, que não tenha tempo de cancha na presença de Deus, entendendo o que é o ministério, quão difícil que é, para que não se ensoberbeça e venha a cair. E aí ele fala: também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, ou seja, aqueles que estão de fora têm que olhar para o ministro e olhar, esse cara leva uma vida irrepreensível. Se eu me escandalizo, ou se alguém de fora se escandaliza, essa é uma luz vermelha para o ministro olhar para dentro de si. É por isso que eu não sou ministro, é mais fácil vir aqui perguntar do que responder, né? Muito mais fácil. Dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio, ou seja, vergonha, e no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam: 1. Sérios, não de língua dupla, tradução João Ferreira diz dobre, não dados a muito vinho, que não é só a bebedice, mas são os excessos, que nós sabemos, os vícios, né? Não cobiçosos por ganância, guardando o ministério da fé pura, numa consciência pura. Então a minha questão é: quão difícil é isso e como conciliar ou exortar? Há ministérios dentro da igreja, como o ministério de, só para citar um exemplo, todos são importantes, ministério de intercessão, por exemplo, né? Sem um ministério de intercessão não há igreja que pare em pé. O segundo ministério é o louvor. Sem o ministério de louvor não há igreja que pare em pé, porque são cruciais. E aí sobra tudo nos ombros do anjo da igreja, do pastor principal, do pastor líder. Pode ser qualquer ministério, infantil, etc. Quão difícil é ministrar e quão difícil é fazer as pessoas entenderem, em qualquer organização, pode ser numa empresa, né? Quem é o melhor diretor? É aquele que chega para o seu superintendente e fala: olha, tal coisa não está legal. Ou é aquele que diz: uau, como a empresa está sendo bem administrada? Pergunta difícil, pergunta chata, não sou fariseu, eu sei que é muito difícil, e eu não queria estar na pele de vocês, nem do pastor, dos pastores, dos amados líderes, para lidar com isso. Mas é muito difícil olhar para dentro de si e muitas vezes exortar. O que vocês pensam disso? Obrigado. Para começar, eu iria para o Sermão do Monte, porque é muito fácil nós sentados numa cadeira e falar assim: isso aqui é responsabilidade dos pastores, mas o Sermão do Monte não é. Então, a verdade é que essas instruções é para cada um de nós que estamos aqui. Essas instruções não é específica dos pastores. Se nós formos lá e ler todos os evangelhos, as instruções de Jesus, é que, obviamente, os pastores são pessoas que estão nos holofortes. As pessoas vão falar: mas esse cara é pastor? E está sendo injusto, ganancioso, está tratando mal as pessoas no trabalho? Então aqui, inclusive, quando ele fala: os de fora, ele tem que ter boa fama com os de fora, não é assim: pô, esse cara é maluco, cheio de fé. Não, boa fama com os de fora é uma pessoa de caráter, uma pessoa justa, honesta. As pessoas de fora podem ser contra o que nós cremos, mas elas têm que nos respeitar. Agora, se nós falarmos que cremos na justiça, na verdade, e somos mentirosos, então isso não tem como ter boa fama com os de fora. Você vai falar: esse cara crente, pastor, está mentindo, está inventando, está manipulando. Então, nós como cristãos, e aí eu trago para todos nós, viu? Quando você lê isso aqui, acerca dos líderes da igreja, traz para si.
Porque é difícil mesmo. É difícil viver o evangelho de forma íntegra. É difícil. Se alguém falar que é fácil, está mentindo. Porque é difícil. Porque você vai ser desafiado em muitas coisas no nosso coração. Porque há ainda dentro de nós uma guerra entre o espírito e a carne. Nós ainda estamos e estaremos até o final da nossa vida vivendo essa guerra. Isso significa que eu tenho que me submeter ao Senhor dia após dia. E aí, sempre considerar, eu estou vivendo isso aqui? A palavra vai nos confrontar. Se ela não está nos confrontando, nós não estamos lendo. Só estamos lendo os textos que nós queremos, né? E devemos ler, inclusive, a Bíblia integralmente para que sejamos confrontados, orientados, exortados. É difícil. É um desafio, sim, ser pastor. É uma responsabilidade muito grande. Mas a maior responsabilidade que cada um de nós temos é de ser um filho de Deus. Amém? Vou aproveitar que eu estou com o microfone, né? Eu queria saber qual que é a visão e o posicionamento da igreja quanto a dízimos, ofertas e esmolas. Eu conheço, né? Eu vejo o que está sendo feito, mas eu queria saber qual que seria o posicionamento e o que a gente tem feito. Vamos lá. Primeiro, a gente não vê isso como uma obrigação, nem dízimos nem oferta. Eu acho que é um tema bastante complicado. Eu acho que existem igrejas que consideram que esse tema, dízimos e ofertas, às vezes parece ser o evangelho, porque é mais discutido do que o próprio evangelho, né? Mas não, isso é parte do evangelho. É uma parte pequena do evangelho. Eu não sei o porquê isso vem à tona o tempo todo, e as pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Para mim, particularmente, é sobre um coração que ainda não consegue se submeter no 100%, sabe? Então tem pessoas que falam, por exemplo, não, mas o dízimo é da antiga aliança, é lei. Aí a gente vai na Bíblia e fala, não é. Antes mesmo de Moisés ter as leis, dízimo já foi falado entre Abraão e Melquisedeque. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, então a parte daí. Então, e é interessante porque é um tema que ele rasga toda a Bíblia de ponta a ponta. Quando a gente chega em Hebreus capítulo 7, o escritor aos Hebreus, que não sabemos quem é, talvez seja Paulo, vai lembrar também dessa passagem de Abraão e Melquisedeque. Então, é tão importante a questão do dízimo que ultrapassa o tempo e chega, vai do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, o que nós como igreja falamos? O dízimo é obrigatório? Não é obrigatório. Mas as nossas pregações, as nossas palavras voltadas para dízimos e ofertas aqui, é sempre levando a pessoa a compreender sobre a entrega, como o Marcelo falou hoje na palavra de dízimos e ofertas. Preciso entregar 10%. A gente hoje cantou aqui, Senhor, te amo, mais que tudo e tal. Se eu falar para a Fabi, minha esposa, meu amor, eu te amo. Então, o fato de eu te amar me faz te entregar 10% do que eu sou. Vai satisfazer? Não faz sentido. Sabe? Então, se a gente partir disso, de que é os 10%, outro ponto que eu acho interessante, Sermão do Monte. Ali Jesus pega toda a antiga aliança, não tem espaço. João, o Evangelho de João vai falar, nem tudo que Jesus falou e fez está na Bíblia, porque não teria papel para isso. Então, ali no Mateus 5, o Senhor traz o Antigo Testamento e começa a mostrar para a gente agora a diferença em relação ao reino. E a gente tem a ideia tem o pensamento de que, cara, como era difícil no Antigo Testamento na questão de dar 10% e tal. Mas estava lá escrito, você tem que dar 10% de tudo quanto você ganha. E as pessoas davam. E aí agora parece que está mais fácil, porque o Novo Testamento não fala de 10%, não fala nada disso, então não preciso dar mais.
Mas quando a gente para ler o Sermão do Monte, aquilo que nós entregávamos ao Senhor, ou seja, nós pegávamos a ovelha e entregávamos no altar ao Senhor. E o que o Senhor está falando ali é que não é mais sobre a entrega da ovelha. Ele está falando assim, você é a ovelha. Sabe, isso deve mudar tudo em nós, nesse pensamento de dar, de entregar, de 10%, de ofertar. Deus não quer os seus 10%, eu já falei isso aqui, Deus quer 100% de você. Isso quer dizer que vou pegar os 100% e entregar na igreja? Não. Mas quer dizer que a autorresponsabilidade de administrar aquilo que o Senhor colocar na sua mão, existe. Isso quer dizer que eu não vou usufruir, passear. A palavra fala que em tudo nós devemos adorar, glorificar a Deus. E aí diz assim, seja no comer, seja no beber. Nas coisas mais simples, a palavra fala assim, tudo em nós é culto. Não é sobre o domingo, não é sobre a terça, não é sobre os 10%, tudo em nós é culto. Agora, podemos partir para dois caminhos desse entendimento de dízimos e ofertas. Qual outra organização se mantém de pé, falando de uma forma material de fato? Qual outra organização se mantém de pé sem ter uma contribuição? Existe luz ligada aqui, existe água para tomar, existe o lanche das crianças que é comprado. Como é feito isso? O café que foi feito aqui, foi dado aqui hoje. Como é feito isso? Mas se eu me apegar somente a isso, eu vou chamar vocês, ou nós, para uma responsabilidade de manter uma igreja. E aí eu vou esquecer da palavra, eu vou esquecer de que dízimos e ofertas cruzou do Antigo Testamento para o Novo Testamento e está aqui disponível hoje para nós. E não é sobre os 10%, é sobre os 100%. Então, é por isso que as palavras que nós pregamos aqui nunca é sobre o quanto você vai dar, ou a obrigação de dar alguma coisa, não é sobre isso, mas é sobre, cara, você quer saber sobre dízimo? Quero. Se entrega ao Senhor com 100%. Se você fizer isso, a sua entrega para o Senhor também será 100%, e não vai ser uma preocupação aos 10%, ou a oferta, ou não sei o quê. Entende? É esse nosso entendimento, a leitura do que nós fazemos de dízimos e ofertas, é esse nosso entendimento como igreja, é isso que nós ensinamos. Não se apegue a isso, isso é coisa de religioso. Se apegue ao seu chamado, ao que o Senhor entregou na sua mão, de responsabilidade, autorresponsabilidade para com o reino. O reino, ele conta conosco, comigo e com você, para crescimento, para o ID. E isso nós precisamos compreender. Nós pregamos assim sobre dízimos e ofertas porque nós buscamos ter uma igreja madura nisso. Que amanhã ou depois, como o pastor Will fala, que nós não falemos mais sobre dízimos e ofertas. Porque isso foi enraizado em nós como cultura. E nós entregamos porque nós sabemos da nossa responsabilidade acerca do reino. O pastor com o microfone na mão dá até medo, mas pode falar, meu pastor. O que você está dizendo muito bem é que dízimo e oferta não paga conta de luz. Porque quem sustenta a igreja é o Senhor Jesus, porque a igreja é dele, não é? Então, o dízimo e oferta é sobre algo entre nós e Deus, né? Um compromisso do nosso coração com o Senhor, né? Mas aí eu recebi uma pergunta agora há pouco de alguém, para eu postular essa pergunta. Se eu sou livre nessa igreja, também eu administro o meu dízimo como eu quero, ou seja, eu acho que eu posso fracionar o meu dízimo, eu entrego uma parte aqui, uma parte na igreja de um amigo meu, ou para o missionário que está sei lá onde, ou para o irmão que eu sei que está necessitando. Cabe a mim fazer isso? Isso é correto diante de Deus? Bem sei se eu responderia pelo lado de ser correto ou não correto diante de Deus, meu pastor, mas, e aí, opinião minha, né?
Eu acho que vale nós perguntarmos, essa é uma igreja que hoje eu estou. Quando o pastor Dani abriu a Igreja Essência, nós já nos conhecíamos, ele era líder meu de um grupo menor. E o pastor falou: Vitor, Deus está me direcionando para isso e eu vou seguir com isso. Abriu uma igreja e tal, e ali eu senti muito desejo de acompanhá-lo, porque era meu líder, a gente falava muito sobre muitas coisas, e para mim seria importante. Mas aí eu falei: meu pastor, eu queria ir com você, mas eu não posso sem uma resposta de Deus. E aí começamos a orar, eu e a Fabi, e depois de 6 meses Deus respondeu e a gente veio e iniciou a Essência junto com com nossos pastores. Por que eu estou falando isso? Porque nessa questão de autorresponsabilidade é importante que nós perguntemos para nós mesmos: por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa igreja? Por que essa igreja? Porque se os nossos passos são direcionados por Deus, e se você antes de vir para cá perguntou para Deus se esse era o lugar para você estar, eu consigo responder a questão que o pastor me fez. Você abraçou uma responsabilidade, e olha, responsabilidade não é obrigação. São palavras diferentes. Mas você abraçou uma responsabilidade acerca do lugar que Deus te colocou. Imagine o povo de Israel dizimando para outros povos. Que de fato aconteceu. Adorando outros deuses. Se prostrando, se submetendo a outros senhores. Sinal que outras igrejas são outros senhores? Não, mas o que eu estou te falando é: se Deus te direcionou para cá, essa pergunta você pode fazer para o Senhor: Senhor, por que você me trouxe para cá? Eu creio de verdade, inclusive quando o Senhor me trouxe para cá, era para que eu andasse naquilo que Ele tem para mim. Então essa igreja hoje, os pastores são os fundadores, mas essa igreja é minha. Essa igreja é minha, a responsabilidade dessa igreja é minha. Então se nós, como igreja, como cristãos, entendermos assim, como família Essência, entendermos assim, o porquê, isso não quer dizer, queridos, que eu não posso abençoar pessoas. Mas o que eu estou falando é: nós temos dízimos e temos ofertas. Com as suas ofertas alçadas, voluntárias, você pode fazer tudo o que você quiser, inclusive abençoar pessoas. Você passa em algum lugar e sente que Deus fala ao seu coração, e Deus fala ao seu coração de fato, você pode abençoar pessoas. Mas a sua responsabilidade naquilo que nós falamos como igreja, no desenvolvimento de pessoas, no crescimento de pessoas, é reino, mas tem a igreja local, na qual o Senhor te levou. E você precisa entender isso. Se você não pensa assim, seria bom também, a gente é muito, nessa liberdade que nós temos, eu posso falar isso, seria legal você orar ao Senhor e perguntar se você está no lugar certo. Porque nós desejamos aqui pessoas que entendam que o Senhor direcionou para cá, porque são essas pessoas nas quais o Senhor vai usar para aquilo que o Senhor está para fazer nessa nova fase, inclusive. Então, se entendermos isso como igreja, e se você entender que não é isso, ore ao Senhor. Talvez o Senhor fale: você está no lugar errado, eu vou te levar para um outro lugar. E tudo bem também, a questão não é, como eu falei aqui, outras tantas igrejas estão fazendo coisas maravilhosas. A questão é onde o Senhor te quer. Onde o Senhor te quer, e se submeter a isso. É isso. Amém? 1:04 já, não sei se, acho que é melhor parar as perguntas, né? Alguém tem aí uma última pergunta para a gente encerrar? Não? Júlia? Cadê o microfone? Bom dia. A minha pergunta, na verdade, acho que ela é muito mais prática. Acho que não só para mim, mas para os jovens da Igreja Essência. Nós todos somos jovens, graças a Deus, mas mais especificamente, né? Como que a gente pode, assim, como jovens, nos lugares onde a gente está, poder trazer a essência da nossa igreja, né? A essência da Igreja Essência. Parece meio, né, repetitivo, mas eu acho que é isso, sabe? Eu vejo muito da essência de Jesus aqui. Como que a gente pode, a partir daquilo que a gente aprende aqui,
levar isso para, sei lá, nossas escolas, nossas famílias. E é isso. Acho que o ponto principal que vocês precisam primeiro é encarnar isso, sabe? A Bíblia diz que Jesus se fez carne. Então, se a gente não encarnar isso, a gente não vai conseguir expressar isso aonde Deus nos levar. Então, eu acho que como jovens, primeiro, não queira ser a melhor pessoa. Tipo, não, porque eu não faço isso porque eu sou bonzão, sabe? Ninguém gosta de estar com gente assim, principalmente adolescente. Se você achar que você é bom em tudo, que você é sempre o certo, que você é o mais, sabe? Você vai entrar, inclusive, num lugar de soberba e de orgulho, tá? E o caminho de Cristo é o caminho de humildade. E é o mais difícil. Então, se coloque como aquele que está sempre disposto a perdoar, está sempre disposto a animar um amigo, a aconselhar, sabe? É alguém que chega para poder orientar e não julgar, como alguém que está orientando para a vida, né? E não condenando. Porque a parte da condenação, e às vezes a gente usa muito essa linguagem, isso vai pertencer a Deus, não somos nós que vamos condenar. Então nós somos aqueles que, isso aqui que você está fazendo vai te levar para um caminho de perdição, né? E viver dessa forma vai te levar para longe do que Deus tem para a sua vida. Então seja menos um religioso e mais como Cristo. Alguém que acolhe primeiro para depois orientar, para depois exortar. Mas sempre numa posição de que eu também estou lutando com as mesmas dificuldades que você. Então nós, pastores, lutamos com as mesmas dificuldades. Às vezes em áreas diferentes. Mas todos nós estamos na jornada de lutar contra o pecado, se sujeitar a Deus e se tornar mais parecido com Cristo. Então, no fim, se você quer representar bem a Igreja Essência, seja mais parecido com Jesus. Seja aquele que está sempre disposto a acolher os amigos, a amar, a perdoar, a ser manso, humilde. Porque principalmente quando nós somos jovens, nós queremos ser muito bons. Nós queremos ser o máximo. Queremos, sabe, fazer tudo melhor e tudo mais. E às vezes isso nos leva a um lugar de distanciamento das outras pessoas. Então, o conselho que eu daria para os jovens é esse. Isso serve para todos nós, inclusive. O caminho de ser manso e humilde como Jesus, né? É isso que vai fazer a diferença aonde nós estivermos, aonde as pessoas podem discordar de nós. É o que eu falei aqui antes. As pessoas podem discordar da nossa fé, mas ela vai nos respeitar. Amém? É isso. Amém. Vamos orar para encerrarmos? Vamos nos colocar de pé? E se você tiver aí depois outras perguntas, pode fazer diretamente para nós também, tá? Nenhuma pergunta, ela é boba. Se é um questionamento para você, é algo que deve ser respondido. Então, estamos dispostos a responder o que você quiser perguntar para nós aqui, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de ser parte dessa comunidade, pelo privilégio de poder te adorar, exaltar o seu nome, estarmos reunidos como igreja, Pai, e nos tornar, Senhor, por meio dessa comunidade mais parecidos com o Senhor, Pai. Que tudo que falamos aqui, que tudo que vivemos aqui, que tudo que expressamos ao Senhor aqui, seja uma expressão para a nossa vida, Deus. Que o Senhor nos lembre, Pai, dessas palavras, nos lembre das suas palavras e das tuas instruções, quando estivermos na nossa casa, entre os amigos, aonde estivermos, Pai. O Senhor nos lembre que estamos diante da tua presença, Deus. Aonde estivermos, o Senhor estará conosco e ali somos chamados a representá-los, Pai,
como, Senhor, embaixadores do Teu reino, Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos conduza, Pai. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nós, Pai, e que a Sua palavra, Senhor, seja o fundamento da nossa vida e da nossa prática de vida, Deus. Em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor, Pai, nos molde os nossos corações, renove o nosso entendimento e nos conduza para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada. Se vocês precisarem aí de